E você aí mencionou, você e o Fábio, né, vocês mencionaram algumas vezes sobre os jogos modernos e os serious games. Queria que você falasse agora exatamente sobre isso, né, conceituando e explicando para todo mundo o que seriam então os jogos modernos e os serious games. Os jogos modernos, eles são, na verdade, um gradiente, né? Não existe uma época que eu falo, a partir daqui é jogos modernos, né? Mas os jogos modernos são uma tendência que começou a aparecer, onde começou a haver uma preocupação muito maior com a experiência do usuário, né? Então, a gente começa através de técnicas de UX, acho que mesmo sem antes da gente saber que era UX, né? Mas com muito foco na experiência do usuário, eles começaram a eliminar certas questões que não eram legais nos jogos antigos e que faziam com que a experiência fosse pior. Então, assim, vou dar alguns exemplos. Fique sem jogar, né? Jogadas intermináveis, onde o cara fica 5 minutos jogando, você tem 5 jogadores, ficam 25 minutos sem você jogar, né? Então, assim, uma série de questões que você tinha de experiências que não eram legais, eliminação de jogo, né? Quando e é legal porque, assim, se você for reparar, o Banco Imobiliário War, ele tem todas essas experiências ruins. Então, assim, tem o fico sem jogar, tem a eliminação de jogo, tem a partida que nunca acaba, tem uma série de experiências que foram sendo cortadas e que hoje em dia nos jogos a gente tem coisas muito mais interessantes, né? Tem ações muito mais gostosas, porque eles entenderam na jornada do usuário, eles entenderam quais eram os pontos de baixa daquele jogo e começaram a cortar. Né? Então é bem coisa de jornada do usuário, UX, que eles começaram a trabalhar mesmo antes de haver exatamente o conceito. E aí, além disso, eles começaram a trazer também certos conceitos novos, como, por exemplo, trazer jogos que tivessem um pouco mais de habilidade para dedos pequenos, para poder jogar bem quando você joga em famílias. Porque aí a criança que tem o dedo mais pequenininho tem uma vantagem sobre o pai que tem uma coordenação motora mais bem desenvolvida, né? Então eles começam a ter uma série de sacadas e tudo isso através do design. Eles vão testando por erro e tentativa, eles começam a perceber aquilo que é legal e aquilo que não é e começam a melhorar isso, né? Então eu costumo dizer que hoje em dia, se você for ver o Banco Imobiliário, é o jogo onde eu faço ágil, eu faço monopólios para cobrar ágio dos meus coleguinhas para levá-los à bancarrota, né? Como é que um jogo desse ele pode ser educativo? Né? Porque muita gente compra como se fosse um jogo educativo, né? Meu filho vai aprender a mexer com dinheiro. Sim, ele vai aprender a mexer com dinheiro, mas da pior forma possível, da forma mais negativa possível, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar qual que é a mensagem que está por trás do jogo. Né? Qual que é a mensagem que está lá atrás e que eu posso estar passando para o meu filho? Né? Recentemente eu vi um amigo falando sobre a mensagem que tem por trás dos contos de fada, e é uma coisa bizarra também, né? Se você olhar a Branca de Neve, né? Essas coisas inconscientes que acabam passando, né? A Branca de Neve é aquela menina que foi morar na casa de 7 homens, e eles foram muito legais porque deixaram ela ficar lá, porque afinal ela podia ficar passando e lavando e arrumando a casa, né, para eles, né? E além disso, depois de um tempo, uma outra bruxa que não gostava dela, tinha inveja da beleza dela, foi lá, matou ela morre, só que aí chega um príncipe, beija ela sem o consentimento dela, e aí ela casa com ele e eles vivem felizes para sempre. Assim, meu Deus, como é que é o negócio da... É só tragédia. É só tragédia. Né? Então, assim, essas mensagens que estão por trás, no final das contas, elas são as mensagens que mais vão ficar. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente está falando de serious games, a gente está falando de jogos corporativos, a gente tem que pensar muito bem qual é a mensagem que está por trás disso e qual é a moral que eu tenho que trabalhar depois. Porque eu posso trazer qualquer mensagem que vai estar no jogo. Se eu não trabalhar essa mensagem depois, ele vai pegar a mensagem que ele quiser daquilo e vai levar para casa. Então, se eu jogo o Banco Imobiliário e eu fico 3... Você lembra que no momento do Banco Imobiliário, se você ficar 3 rodadas na prisão, era mais vantajoso do que você ficar rodando? Porque você perdia dinheiro, né? Olha a moral que a gente está levando. É verdade, é verdade. É uma moral que, assim, para o Brasil é uma catástrofe. É verdade. É verdade. Pô, no Brasil a família do sujeito ganha uma receita, o cara tem lá a comida, então eu vou ficar na prisão, pô. Vale mais a pena. Agora, uma coisa que... eu acho que tem que contextualizar também, né? Trazer
aproveitando a questão do moderno aí, né, contextualizar para o tempo atual, que a gente vê, pensando nessas mensagens que talvez um dia tenham feito sentido, né, o próprio Monteiro Lobato, né, falava lá da dona Benta, né, esqueci o nome da dona lá, não, ela é tão bacana que ela é uma negra de alma branca. Tia Anastácia. Tia Anastácia, exatamente. Minha favorita. Negra de alma branca, né? Ela que fazia comida. Mas era o da época, né? Então a gente tem que olhar isso aí na época, eles pensavam, mas não cabe mais, né? Exatamente, eu acho que assim, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é o contexto. O contexto é tudo, no caso, né? Eu acho que assim, se a gente pensar, o Banco Imobiliário tem 100 anos de idade.